Olá pessoal, esta é a segunda temporada do curso de roteiro grátis. Na segunda parte vamos conversar sobre o roteiro audiovisual para documentário, ou como é chamado em Hollywood, os filmes de não ficção. Pode parecer apenas um detalhe, mas essa nomenclatura que os americanos dão ao documentário é o primeiro passo no caminho para se compreender a estrutura de um roteiro de documentário e sua realização. Isso porque a finalidade dos roteiros de documentário é exatamente ao contrário dos roteiros do filme de ficção. Se no roteiro de ficção usamos técnicas para melhor contar uma história, criada ou adaptada pelo roteirista, no roteiro de documentário utilizamos as técnicas para melhor documentar uma história. Simplificando, nos roteiros de ficção inventamos tudo, personagens, figurinos, cenários, diálogos, e no roteiro de documentário não inventamos nada. Apenas decidimos como e em que ordem registrar tudo aquilo que acreditamos ser importante documentar, para que o público possa conhecer um fato novo, do passado, da vida ou da morte. Ficção são histórias de mentira, documentários são histórias de verdade. Agora que sabemos o que é um documentário, podemos focar nos diferentes estilos para o cinema ou televisão. Atualmente o documentário vem incorporando novas linguagens, o que permite a criação de novos formatos. Mas temos alguns tradicionais. O documentário clássico segue o padrão formal da narração, também chamada de voz-over ou voz de Deus. Aqui no Brasil se costuma dizer mais narração. É o tipo de documentário que trata a vida selvagem ou fatos históricos. Esse formato é muito utilizado quando se tem um vasto material de pesquisa ou quando podemos estar no local onde o fato está acontecendo. O outro exemplo é o docudrama, que é um formato um pouco mais sofisticado, pois utiliza material de reconstituição de época ou acontecimentos históricos, com a utilização de personagens e demais elementos de uma produção cinematográfica. Porém, antes mesmo de pensar no roteiro do documentário, o cineasta tem que tomar duas decisões muito importantes. Primeiro, que fato ele irá documentar. E segundo, a forma que ele irá abordar este fato. O modo de abordagem de um acontecimento dentro da estrutura narrativa de um roteiro diz respeito ao modo como este fato será apresentado. E essa decisão irá definir a linguagem e a estrutura estética do documentário. Mas quais são esses modos? Um teórico importante chamado Bill Nichols classificou em 6 modos estéticos que organizam a lógica da estrutura de um filme documental. Vamos ver quais são esses modos.
Modo poético. Os documentários poéticos representam a realidade de uma forma fragmentada e subjetiva. São expressões artísticas e estéticas do diretor que não usam uma lógica linear e rígida na documentação do fato. Nesse modo, a emoção é privilegiada em relação à razão e permite uma maior experimentação na estrutura narrativa do documentário. Modo expositivo. Apresenta os fatos documentados de uma forma retórica e argumentativa. Apresentam causas e consequências. Desse modo, a narração tem um peso maior em relação às imagens, que são utilizadas como comprovação ou demonstração daquilo que é narrado. Modo observativo. Esse modo se caracteriza por imprimir no espectador uma coparticipação no ato documental. Somos levados para dentro do fato, onde seus ouvidos agem como se a câmera não estivesse ali presente. Transmitem uma ideia de realidade e neutralidade. Não há narração nem entrevista estruturada. Ou seja, aqui a câmera deve ser a própria extensão do olhar humano. Modo participativo. Ao contrário do modo observativo, o participativo prevê a interferência do cineasta em cena. Pode-se ouvir ou ver o cineasta em ação, descrevendo a situação ou interferindo em seu processo. Modo performático. O modo performático está diretamente ligado ao cineasta. Seu trabalho como documentarista chama mais atenção do que o documentário em si. Assim como o modo poético, ele atua mais na área da emoção do que da razão. Mas no modo performático, o cineasta é o elemento principal. Diferente do modo poético, que também é uma expressão artística, mas não conhecemos o cineasta. Modo reflexivo. O modo reflexivo utiliza o documentário como um meio para que o espectador possa refletir sobre o fato que está sendo documentado. É de natureza contraditória do próprio documentário, pois nesse modo o cineasta tem plena consciência de que a câmera interfere na realidade daquilo que está sendo documentado. Bom, pessoal, é claro que apenas por esses conceitos é quase impossível tomar uma decisão sobre o modo de abordagem do documentário. Mas vocês podem se informar mais sobre esses modos. A internet tem um vasto material sobre Nichols, e nesse link vocês podem acompanhar uma entrevista dele, explicando cada um dos 6 modos. Mas vai aí uma dica na escolha do modo de abordagem. Ela pode ser determinada pelo tema que você está querendo documentar, e para qual público-alvo. Por exemplo, uma manifestação, você pode usar o modo expositivo ou participativo. Um documentário histórico pode ser o modo expositivo, e assim sucessivamente. Primeiro determina a escolha do fato a ser documentado e depois define o modo de abordagem do assunto. Mas de onde vem uma boa ideia para o documentário? Bom, assim como em um roteiro de ficção, a ideia para o documentário vem da capacidade de observação do cineasta ou do roteirista. O seu olhar sobre o mundo e as pessoas é que irá fornecer material para boas histórias, de ficção ou não ficção. De uma boa história depende também da forma como ela será contada. No documentário é a mesma coisa. Às vezes um tema pode ser muito específico e muito direcionado a um determinado público. Mas quem vai saber? Depende muito do modo como o cineasta irá documentar o fato. A ideia para um documentário pode surgir de vários fatores, mas vamos listar algumas perguntas que você pode fazer para si mesmo, para ajudar na escolha de um tema.
que você escolheu o tema e decidiu o modo que irá documentá-lo, é hora de iniciar o processo da escrita do roteiro. E a base para isso é a mesma do roteiro de ficção, a storyline e o argumento do documentário. Vamos rever o que é uma storyline para filmes de ficção. A partir da ideia inicial, o roteirista deve definir o conflito matriz. Começa aqui o trabalho de escrever. Este é o momento em que colocamos no papel aquilo que está em nossa imaginação. Este começo tem como ponto de partida uma frase, a que chamamos storyline. Veja o que diz Doc Comparato, importante roteirista brasileiro, sobre a storyline. Perceba que a storyline não é o resumo do filme. Toda storyline deve conter esses 3 elementos básicos: a apresentação do conflito, o desenvolvimento do conflito e a solução do conflito. Quando contamos um filme para alguém, fazemos um resumo do que a gente viu na tela, mas não necessariamente enfocamos o conflito base e muito menos a estrutura da linha narrativa, ou seja, os 3 elementos da storyline que acabamos de ver. Em outras palavras, a storyline guia o enredo da história divididos em 3 momentos. Alguma coisa acontece, alguma coisa deve ser feita e alguma coisa se faz. No roteiro do documentário também começamos com uma storyline. A estrutura é a mesma, divide a história ou fato em 3 momentos, mas no documentário o seu conteúdo é diferente. Se no roteiro de ficção temos a storyline dividida em apresentação do conflito, desenvolvimento do conflito e resolução do conflito, na storyline documental temos a introdução do tema, a argumentação do tema e a conclusão, ou as considerações finais sobre o tema. Essa, aliás, é uma das diferenças entre documentários e grandes reportagens. Uma reportagem é um produto jornalístico, deve ser estruturado e baseado nos conceitos de imparcialidade e de neutralidade do repórter na cobertura do acontecimento. No documentário não, você defende uma ideia e o produto final, que é o próprio documentário, é a sua argumentação, para que o espectador aceite ou não aquilo que você quer mostrar ou provar. Veja documentários, por exemplo, do cineasta americano Michael Moore. Utilizando o modo participativo, Moore tenta convencer seus espectadores que muitos problemas mundiais são causados pela política externa americana. Ele pode ou não nos convencer, vai depender de sua argumentação. Bom, pessoal, chegamos ao final deste primeiro episódio, onde trabalhamos alguns conceitos importantes para distinguir o documentário de uma grande reportagem e como podemos buscar uma ideia para o tema do documentário. No próximo episódio vamos tratar do argumento no roteiro e a pesquisa documental. Abraços e até o próximo episódio. Tchau!